9 de outubro de 1967. Um dia que ficou marcado na história. Nas serras de La Higuera, um pequeno vilarejo perdido no coração da Bolívia, um homem cai ferido, preso, mas jamais derrotado. A sentença já estava escrita. A revolução que ele sonhava seria enterrada ali, sob o peso das balas. Mas a ideia que ele plantou jamais morreria. Esse homem era Che Guevara, e seu nome ecoaria para sempre como sinônimo de luta e esperança. Imagine só, um jovem idealista nos anos 1950, sacudindo os alicerces de um sistema inteiro. Cuba jamais seria a mesma depois dele. Com um sorriso no rosto e a coragem de quem não teme a morte, ele encara seu algoz e desafia: atire, covarde, que é só um homem que você vai matar. O tiro ressoa, e o mundo perde um de seus maiores símbolos de resistência. Mas quem foi, afinal, esse homem que se tornou lenda? Ernesto Guevara de La Serna nasceu em 14 de junho de 1928, em Rosário, uma cidade encantadora na província de Santa Fe, Argentina. Seu sangue carregava histórias. De um lado, a herança espanhola do pai, Ernesto Guevara Lynch, um homem de negócios audacioso, donos de uma plantação de erva mate e sonhos grandiosos. Do outro, a rebeldia da mãe, Célia, uma mulher à frente de seu tempo, que desafiou a família ao se casar por amor, não por conveniência. A infância de Che foi privilegiada, mas não isenta de contradições. Criado em um lar de classe média alta, entre livros e debates intelectuais, ele devorava obras de Kipling, Verne, Keats e pensadores como Marx e Freud. Seu espírito inquieto já se revelava. Apesar da asma que o limitava, jogava rugby com fervor, nadava contra a correnteza e questionava tudo ao seu redor. Seus pais, progressistas, lhe deram mais do que conforto material, lhe deram exemplos de coragem. O pai, simpatizante da causa republicana na Guerra Civil Espanhola, e a mãe, uma livre pensadora que recusava os padrões sociais, moldaram nele uma consciência política aguçada. A Argentina daqueles anos era um caldeirão de transformações. Um país que no final do século XIX havia se tornado um dos mais ricos do mundo, graças à imigração europeia e à expansão industrial. Milhões de italianos, irlandeses e espanhóis chegaram em busca de uma vida melhor, e o país floresceu. Mas por trás da fachada de prosperidade as desigualdades cresciam. Che cresceu vendo essas contradições, a riqueza de uns e a miséria de muitos, como o lenhador que se recusava a entregar a carga sem receber o pagamento, enquanto a família Guevara oferecia crédito como se fosse caridade. Em 1948, o jovem Ernesto partiu para Buenos Aires para estudar medicina. Era o começo de uma jornada que o levaria muito além das salas de aula. Suas viagens pela América Latina o fariam enxergar a pobreza que assombrava o continente, e sua alma de revolucionário começava a tomar forma. O menino que lia poesia e sonhava com aventuras se transformaria no homem que diria: prefiro morrer de pé a viver de joelhos. Che não foi apenas um líder, foi um símbolo. Um exemplo de que um único indivíduo pode mudar o curso da história. Sua vida nos prova que as lutas mais justas nascem da indignação, e que a coragem de desafiar o impossível é o que nos torna verdadeiramente livres. Hoje seu legado continua vivo em cada um que ousa sonhar com um mundo mais justo. E você está pronto para fazer parte dessa história? 1929 não foi apenas um ano nos livros de história, foi o rugido de um sistema que desabou sobre si mesmo. A quebra da Bolsa de Nova York ecoou como um trovão pelo mundo, e a Argentina, com sua economia frágil e dependente, sentiu o golpe como poucos. Décadas depois, as cicatrizes ainda sangram. Mas é justamente nas crises que nascem os gigantes, e foi nesse caldeirão de desigualdades e esperanças esmagadas que um jovem Ernesto Guevara começou a enxergar o mundo como ele realmente era, um tabuleiro onde os poderosos moviam peões e os povos pagavam o preço. Enquanto a América Latina se debatia entre ditaduras fantoches e promessas vazias, os Estados Unidos, com sua doutrina Monroe, de 1823, teciam uma teia de proteção que, na verdade, era uma gaiola. A América para os americanos diziam, mas esqueciam de mencionar que para eles, americanos, eram apenas aqueles que serviam aos seus interesses. Petróleo, banana, café, açúcar. Riquezas que saíam do solo latino em trocas de migalhas, enquanto empresas como a United Fruit Company ditavam leis, derrubavam governos e transformavam nações em repúblicas de banana, um termo que não é piada, mas uma cicatriz. E foi nesse cenário que Che cresceu, não em gabinetes climatizados, mas nas estradas poeirentas, onde a fome não esperava por discursos e a dignidade não cabia em moedas depredadas pela inflação.
Em 1950, com apenas 22 anos, ele partiu em uma Norton 500 cm3 batizada de La Poderosa ironicamente. Uma moto que mais quebava do que andava, mas que o levou mais longe do que qualquer mapa. Ao lado de seu amigo Alberto Granado, um bioquímico sonhador, Che atravessou a América do Sul como um médico sem fronteiras, curando corpos e, sem saber, revolucionando sua própria alma. Foram 9 meses de estrada, de hospitais precários onde a lepra devorava vidas, de fazendas onde famílias trabalhavam como escravos modernos para encher os bolsos de latifundiários. Em Machu Picchu, entre as pedras sagradas dos Incas, ele viu a grandeza de um passado roubado. Em Guatemala, em 1954, testemunhou algo ainda mais revelador, um povo ousando tomar de volta o que era seu. O governo de Jacobo Arbenz, com suas reformas agrárias, era um farol em meio à escuridão, até que a CIA, a serviço da United Fruit, orquestrou um golpe. Che estava lá. Virou a página da ingenuidade para sempre. Ele poderia ter voltado a Buenos Aires, terminado seu curso de medicina e vivido uma vida tranquila. Mas como fechar os olhos depois de ver crianças morrendo de fome enquanto terras férteis apodreciam nas mãos de poucos? Como ficar em silêncio quando os gringos chamavam de comunismo, o simples ato de um povo querer comer? Em Guatemala, entre debates acalorados com exiliados e revolucionários, Che entendeu: a justiça não se pede, se toma. E foi ali, no coração da América Central, que o médico se tornou guerrilheiro. A estrada o havia ensinado uma lição que nenhuma universidade poderia. A revolução não era um sonho, era uma necessidade. E ele estaria na linha de frente. A América Central não era apenas um mapa de fronteiras, mas um campo minado de ideais. E foi ali, entre cafés amargos e noites de debate acalorado, que Ernesto encontrou os que já haviam transformado a teoria em trincheira. Não eram apenas nomes, eram faróis. Helena Leverdiouste, a hondurenha de voz firme e olhares que cortavam como facas, falava do socialismo não como manual, mas como uma cicatriz aberta na história. Hilda Gadeia, a economista peruana, desmontava com números o que os jornais chamavam de progresso latifúndios que engoliam terras. Crianças que morriam de fome enquanto o café e a banana enriqueciam gringos em Nova York. E eles, os exiliados cubanos, aqueles que Fidel e Raul ainda não tinham encontrado, mas que já carregavam a revolução nas veias? Contavam como Batista transformará Havana em um cassino para a máfia, enquanto o povo comia promessas. Che não precisou de muito para entender. A América Latina não estava doente e estava sendo envenenada. E o veneno tinha endereço: Washington. Foi em Guatemala que o apelido nasceu, quase um batismo de fogo. Che ecoava entre os companheiros, uma interjeição argentina que se tornou sinônimo de cumplicidade, de chamada à luta. Não era apenas um nome, era um grito compacto, um "Ei, você", que carregava em si a urgência de um continente. E ele aceitou. Porque ali, entre os que sonhavam alto e os que já tinham as mãos sujas de pólvora, Che não era apenas um apelido, era uma identidade. O médico que curava corpos agora aprendia a curar a história. Mas a história, como ele logo descobriria, não se cura com bisturi. Requer fogo. Enquanto Che se embrenhava nos círculos revolucionários, do outro lado do tabuleiro, os peões se moviam. Em fevereiro de 1954, Allen Dulles, aquele homem de terno impecável e sorrisos que escondiam facas, assumiu a direção da CIA. Não era um burocrata qualquer, era o braço direito do império. Seu currículo? Advogado da United Fruit, a empresa que sugava Guatemala como um parasita. Seu irmão, John Foster Dulles, secretário de Estado, completava o duo. Juntos eram a prova de que a democracia americana tinha preço, e esse preço era pago em sangue latino. Arbenz, o presidente guatemalteco que ousara tocar nos privilégios da Fruit, já estava marcado. Suas reformas agrárias que devolviam terras aos camponeses eram um crime imperdoável. Para Dulles era simples, ou a Guatemala se ajoelhava ou seria quebrada. E em junho daquele ano, a máquina de guerra americana entrou em ação. Aviões não identificados bombardearam cidades. Mercenários treinados pela CIA desembarcaram. E o povo que há anos sonhava com pão e terra, viu seu governo cair como um castelo de cartas. Che esteve lá. Viu os corpos nas ruas. Viu os líderes revolucionários caçados como animais. Viu, acima de tudo, a máscara cair. A democracia que os Estados Unidos exportavam era uma farsa. A lição foi brutal: não bastava lutar, era preciso vencer. E para vencer, não havia espaço para meias medidas. Quando os exiliados cubanos em Guatemala falavam de Batista, de como o ditador havia transformado Cuba em um bordel para turistas e um inferno para cubanos, Che ouvia com uma calma que assustava. Não era raiva, era resolução.
Fidel tinha falhado no ataque ao quartel Moncada em julho de 1953, mas o fracasso era apenas o primeiro round. Agora, com os irmãos Castro no exílio no México, planejando a volta por mar, a pergunta não era se haveria uma revolução em Cuba, mas quando. E Che já sabia sua resposta. Guatemala havia sido seu batismo. Cuba seria sua guerra. A derrocada de Arbenz na Guatemala não foi apenas uma derrota militar, foi um aviso em letras de sangue. Che ouviu com clareza cristalina, quando os interesses de Washington se chocavam com a soberania da América Latina, os tanques chegavam antes das negociações. O governo de Arbenz, que ousara tocar nas terras da United Fruit, fora esmagado não por falta de apoio popular, mas por uma aliança sinistra entre a CIA, mercenários e a elite local. A mensagem era clara: reformar era perigoso, resistir suicídio. Mas Che não era homem de se curvar a mensagens. No México, entre os muros descascados de um apartamento modesto na colônia Roma, ele refazia os cálculos. Hilda Gadeia, sua companheira, via-o escrever até altas horas, os dedos manchados de tinta e fúria. Não eram mais apenas anotações sobre medicina ou viagens, eram planos, estratégias. A revolução não seria um sonho romântico, mas uma máquina bem oleada, com cada peça no lugar certo. E o primeiro passo? Encontrar os homens que já haviam provado que estavam dispostos a morrer pela ideia. Foi assim que, em junho de 1955, o destino o colocou diante de dois cubanos que falavam sua língua sem precisar de palavras, Fidel e Raul Castro. Não eram teóricos. Não eram poetas da revolução. Eram homens que haviam atacado um quartel com armas de caça e saído vivos, que haviam transformado a prisão em uma escola de guerra, que olhavam para os Estados Unidos não com medo, mas com um desafio nos olhos. Quando Fidel estendeu a mão, Che soube, ali estava o exército que faltava. Ali estava a guerra que ele procurava. Os meses seguintes foram um turbilhão de reuniões clandestinas, mapas desenhados à mão e noites em claro debruçados sobre livros de tática militar. Hilda engravidou. A vida seguia, mas o relógio da história não parava. Em fevereiro de 1956, enquanto Hilda Beatriz nascia, Che já pensava no próximo passo. Cuba não esperaria. Batista, o ditador que transformará a ilha em um cassino para a máfia e um campo de concentração para os pobres, precisava cair. E cairia pelas mãos deles. O plano era audacioso ao ponto da loucura. 82 homens, um iate podre chamado Grama, e a certeza de que uma vez em terra cubana, ou morreriam ou fariam história. Quando zarparam em novembro de 1956, o mar não estava do lado deles. O barco superlotado balançava como um brinquedo nas ondas. Che, já enfermo dos pulmões, distribuía remédios entre os homens enquanto a água salgada corrói os sonhos mais frágeis. Mas ninguém desistiu. Não havia espaço para dúvidas quando se navega rumo a uma guerra. O desembarque em Las Coloradas, em 2 de dezembro, foi um batismo de fogo. Em 3 dias o grupo foi dizimado. Traídos por informantes, cercados pelo exército de Batista, os sobreviventes se contavam nos dedos. Che, com uma bala no pescoço e a respiração falhando, viu Fidel reunir os últimos 12 homens na mata. Não havia mais exércitos. Não havia mais planos elaborados. Só restava a selva, as armas que conseguiram salvar e uma promessa: aqui começamos de novo. E foi na Sierra Maestra que o mito nasceu. Entre picadas de mosquitos e fome, Che se transformou. O médico tornou-se comandante. O idealista, um estrategista implacável. Cada emboscada, cada ataque a um posto militar, cada recrutamento de um camponês desiludido era um prego no caixão de Batista. Os barbudos, como ficaram conhecidos, não lutavam apenas com balas, mas com algo mais perigoso, a convicção de que estavam certos. Até que em 1958, o impossível aconteceu. O exército de Batista, antes invencível, começou a ruir. As cidades se levantaram. Os Estados Unidos, que tanto haviam apostado no ditador, viram-se obrigados a abandoná-lo. E em 1º de janeiro de 1959, quando Fidel entrou triunfante em Havana, Che não estava atrás, estava ao seu lado, o rosto marcado pela guerra, os olhos já voltados para o próximo horizonte. Porque Cuba era só o começo. A guerra já estava decidida antes mesmo que o último tiro fosse disparado. Batista, o ditador que um dia se julgara intocável, vira seu poder desmoronar como areia entre os dedos. Os Estados Unidos, aqueles mesmos que por anos haviam alimentado seu regime com armas e cumplicidade, agora lavavam as mãos em público. Lamentamos, mas não podemos mais apoiá-lo, enquanto nos bastidores sutilmente estendiam a mão a outro cavalo. E quanto a Castro? Será que um acordo não seria conveniente?
O cinismo da geopolítica em sua forma mais pura. Mas em 1958, nem mesmo a hipocrisia imperial conseguia disfarçar o óbvio. A revolução não era mais uma sombra no horizonte. Era um furacão a caminho. E então veio o verão. Um verão quente demais para eleições de fachada, para promessas vazias, para a farsa de uma democracia controlada. Batista, em seu desespero, tentou comprar tempo com urnas e discursos, mas o povo já havia votado com os pés e com as armas. O clima político mudará de forma irreversível. As ruas fervilhavam, os campos ardiam. E em dezembro, quando o inverno deveria ter esfriado os ânimos, o que se viu foi o oposto. A guerrilla de Guevara, aquela força de 300 homens que pareciam saídos de um mito, avançava como uma lâmina pelo coração de Cuba, rumo a Santa Clara. Santa Clara, uma cidade de alma quente e estratégica, o último bastião antes de Havana. Batista, em seu delírio de poder, enviará um trem blindado, carregado de soldados e munição, certo de que esmagaria a rebelião no nascedouro. Mas Guevara não lutava com números. Lutava com audácia. Com um punhado de homens, alguns coquetéis Molotov e a convicção de que a história não perdoa os hesitantes, ele transformou o impossível em legado. O trem descarrilhou. Os soldados desmoralizados renderam-se ou desertaram. As armas capturadas, um presente inesperado, foram distribuídas entre os camponeses, que agora se juntavam à marcha em massa. Santa Clara não foi conquistada. Santa Clara se entregou. Era 31 de dezembro de 1958 quando Guevara, com a voz rouca de tanto comandar e a mão ainda latejando da fratura mal curada, transmitiu a mensagem que selaria o destino de um país: Santa Clara é nossa. Batista fugiu. Castro, a centenas de quilômetros dali, não precisou de mais palavras. Sabia que aquele era o sinal. Enquanto o ditador, em um gesto patético de covardia, abandonava Cuba no primeiro dia de 1959, levando consigo malas de dinheiro roubado e a ilusão de que o exílio em Portugal ou Espanha apagaria sua vergonha, Guevara já cavalgava rumo a Havana. Não atrás de Fidel. À frente dele. Quando os revolucionários entraram na capital em 2 de janeiro, não encontraram resistência. Encontraram uma multidão. Uma maré humana que ocupava as ruas, os telhados, as janelas, gritando não por um homem, mas por uma ideia, a de que Cuba finalmente pertencia a si mesma. Castro chegou dias depois, recebido como Messias. Mas quem havia aberto as portas da cidade? Quem garantirá que a vitória não seria apenas simbólica, mas irrevogável? O argentino de olhar frio e sorriso raro, que agora, entre uma baforada de charuto e outra, observava o povo celebrar. Ele não sorria. Não era seu estilo. Mas seus olhos, aqueles olhos que já miravam além das fronteiras da ilha, brilhavam com uma pergunta silenciosa. E agora? Porque Guevara não era homem de paradas. Enquanto Castro organizava o desfile da vitória e os discursos inflamados, ele se refugiou em Tarará, uma casa de campo onde o corpo, exausto pela guerra, pela asma, pela mão quebrada, clamava por repouso. Mas a mente nunca descansava. Foi ali, entre cartas não respondidas e a notícia do divórcio de Hilda, uma ferida aberta, mas aceita com a mesma estoicidade com que encarava as batalhas, que ele conheceu a Leida. Uma revolucionária de Santa Clara, tão feroz quanto ele, tão ciente de que o amor, em tempos assim, era também um ato de guerra. Casaram-se meses depois. Tiveram 4 filhos. E enquanto o mundo os via como o casal perfeito da revolução, Guevara já sabia. A família seria seu porto, mas o mar que o chamava era muito mais vasto. Os Castro, aqueles irmãos de temperamento explosivo e lealdades complexas, o admiravam, o temiam, o necessitavam, porque Guevara não era apenas um comandante. Era a consciência incômoda do movimento, aquele que questionava os acordos com a URSS, que desconfiava das concessões, que via na burocracia nascente o germe da traição aos ideais pelos quais haviam lutado. Revolução não é um emprego, é um juramento, costumava dizer, com aquele tom que não deixava espaço para réplicas. Riam de seu humor ácido, de sua teimosia, de sua incapacidade de fingir diplomacia. Mas ninguém ousava desafiar sua integridade. Porque Che Guevara não era um homem. Era um símbolo. E símbolos, como ele bem sabia, ou são imortais ou são destruídos. Não há meio termo. Seu humor cortante e sua ironia afiada eram tão característicos quanto sua boina. Todos conhecem essa imagem. Deixe-me contar uma história dos primeiros anos da década de 1960, quando suas palavras em um congresso no Uruguai ecoaram como um manifesto.
Era uma mensagem direta, quase provocativa, endereçada a um diplomata norte-americano, funcionário de um presidente que paradoxalmente havia lhe dado motivos para agradecer. Sim, Che Guevara, o revolucionário implacável, reconheceu publicamente a dívida que Cuba tinha com John F. Kennedy, não por simpatia, mas porque a invasão da Baía dos Porcos, orquestrada pela CIA e frustrada em abril de 1961, havia sido o melhor presente que o imperialismo poderia oferecer à revolução. Graças à Playa Girón, a revolução está mais consolidada do que nunca, disse ele, com aquele sorriso que misturava sarcasmo e convicção. A agressão nos uniu. A derrota deles foi nossa vitória. Era abril de 1961, mas a cena que o imortalizaria havia sido capturada um ano antes, em março de 1960, durante um funeral de trabalhadores portuários mortos em uma explosão. Fidel discursava e ali, entre a multidão, estava ele, o rosto sério, o olhar perdido no horizonte, a boina inclinada com a naturalidade de quem já nasceu usando a Alberto Dias Gutierrez, corda como era conhecido, apertou o disparador sem saber que estava criando o ícone do século XX. A foto não foi publicada imediatamente. Ficou guardada no estúdio do fotógrafo, quase esquecida, até que após a morte de Che se tornou a imagem mais reproduzida da história, estampada em camisetas, posteres, bandeiras. O capitalismo, que ele tanto desprezava, transformou seu rosto em mercadoria. A ironia não poderia ser mais cruel, ou mais poética. Mas voltemos a 1959, quando a Havana recém-libertada ainda cheirava a pólvora e a esperança. Che, recém-saído de uma crise de asma que quase o derrubou, reuniu em Tarará, uma praia próxima à capital, um grupo de intelectuais e militantes para esboçar o futuro. Não era um retiro qualquer. Era o laboratório onde se forjavam as políticas que fariam de Cuba um exemplo, ou um pesadelo, dependendo de quem contava a história. Ali, entre debates acalorados e noites de rum, nasceram as bases da reforma agrária que meses depois, desmantelaria os latifúndios e redistribuiria a terra aos campesinos. Os barbudos não brincavam em serviço. Quando Che assumiu o Ministério da Indústria em 1961, já tinha claro que a economia cubana não poderia depender do açúcar, e muito menos dos caprichos de Washington. Suas viagens à Ásia e à África não eram turísticas, eram missões para tecer alianças com nações que, como Cuba, buscavam escapar da sombra do imperialismo. Acordos com Marrocos, Indonésia, Japão, sim, até com o Japão, esse gigante capitalista que, em sua pragmática visão, poderia ser um aliado estratégico. Enquanto isso, em La Cabana, a fortaleza que se tornou símbolo da justiça revolucionária, Che presidia os tribunais que julgaram centenas de colaboradores do regime de Batista. Os números são controversos. Entre janeiro e junho de 1959, estimativas falam em centenas de execuções. Seus críticos chamam de massacre seus defensores, de justiça necessária. Ele mesmo não se esquivava do tema. Revoluções não se fazem com flores, respondia aos que questionavam a dureza dos vereditos. Comparava-se aos tribunais de Nuremberg, lembrava os crimes da ditadura, torturas, assassinatos, corrupção, e perguntava, o que esperavam? Que perdoássemos quem nos esfolava vivos. A história, é claro, não é preta no branco. Mas uma coisa é certa, naquele momento Che não agia como um carrasco, e sim como cirurgião que corta o tecido gangrenado para salvar o corpo. Cuba não poderia nascer de novo com as mesmas mãos sujas de sangue que a haviam oprimido. E foi em meio a esse turbilhão que ele escreveu Guerra de Guerrilhas, publicado em 1961. Não era um manual qualquer, era um chamado à ação, uma cartilha para derrubar impérios. O dever de todo revolucionário é fazer a revolução, sentenciava, enquanto desmontava passo a passo a estratégia para vencer um inimigo tecnicamente superior. O livro circulou clandestinamente pela América Latina, inspirando desde os sandinistas na Nicarágua até os tupamaros no Uruguai. Mas Che não queria apenas teorizar, queria lutar. E quando Fidel, em 1965, lhe ofereceu a chance de levar a revolução além das fronteiras cubanas, ele não hesitou. Até a vitória, sempre escreveu em sua carta de despedida, antes de sumir na selva boliviana, onde a história, ou a lenda, o aguardava. O que a correnteza ensina a quem ousa desafiá-la? Que a velocidade não é inimiga da precisão, e que um país pode se reinventar com a mesma determinação com que um rio esculpe seu leito. Che Guevara entendeu isso melhor do que ninguém. Quando voltou a Cuba após suas campanhas na África e suas incursões pela América Latina, trouxe consigo não apenas a poeira das estradas, mas uma visão radical. A industrialização não seria um privilégio dos impérios, mas uma arma dos oprimidos.
Olhe para o Japão, disse ele, um país que se ergueu das cinzas com a disciplina de um exército e a obstinação de um camponês. Por que não Cuba? E Cuba respondeu. Em 1960, enquanto o mundo ainda se recuperava das cicatrizes da guerra, a ilha caribenha declarava sua própria batalha, a da soberania econômica. Che, recém-empossado como presidente do Banco Nacional e depois como ministro da Indústria, não brincava em serviço. Sob suas mãos, o peso cubano deixou de carregar o nome de heróis distantes e passou a ostentar em letras firmes, apenas Banco Nacional de Cuba. Nenhum culto à personalidade, nenhuma vaidade, apenas a afirmação silenciosa de que aquele dinheiro pertencia ao povo, não a latifundiários ou corporações estrangeiras. Eisenhower pode ter rangido os dentes quando quase 500 mil de acres de terra, antes nas mãos de empresas americanas, foram redistribuídos a camponeses cubanos. Mas Che não governava para agradar Washington. Governava para transformar. E transformou. Se a revolução tinha um coração, ele batia no sistema educacional que te ajudou a construir. Antes de 1959, Cuba era um país de analfabetos. Em algumas regiões, metade da população não sabia ler, e quem sabia mal passava da cartilha. Mas Che, o médico que curava corpos e o guerrilheiro que libertava territórios, entendia que a verdadeira independência começava nas salas de aula. Em 1961, lançou a Campanha Nacional de Alfabetização, um exército de jovens, muitos ainda adolescentes que levaram lápis, cadernos e esperança aos confins da ilha. Não eram soldados com fuzis, mas com livros. E em menos de um ano, mais de 700 mil cubanos aprenderam a escrever seu próprio nome. Mais do que isso, aprenderam a escrever sua própria história. Mas Che não parou por aí. Se a alfabetização era a base, a educação superior seria o teto. Universidades surgiram onde antes havia canaviais, laboratórios de medicina rivalizavam com os melhores do mundo e, ao contrário do que acontecia em Harvard ou Oxford, o acesso não dependia do tamanho da conta bancária, mas do tamanho do talento. Hoje Cuba forma mais médicos per capita do que os Estados Unidos, um feito que Che não viveu para ver, mas que plantou com suas próprias mãos, porque para ele a revolução não era só tomar o poder, era devolver o conhecimento. E se dúvidas restavam sobre suas convicções, bastava ler suas palavras. Che não era apenas um homem de ação, era um homem de letras. Seus diários, escritos à luz de lampiões na selva ou em quartos de hotel baratos, revelam um intelectual voraz. Analisava a guerra como um estrategista, a medicina como um humanista, e o marxismo como quem disseca um organismo vivo sem dogmas, sem concessões. Seus artigos em verde-olivo, suas memórias da Sierra Maestra, seus ensaios sobre a economia socialista, tudo respirava a mesma urgência. A teoria tinha que servir à prática ou não servia para nada, porque Che, no fundo, era um pragmático romântico. Acreditava que um país poderia ser tão culto quanto sua literatura, tão forte quanto sua indústria, tão justo quanto sua distribuição de terras. E se hoje Cuba tem uma das taxas de analfabetismo mais baixas do mundo, se seus médicos são exportados como embaixadores da solidariedade, se sua revolução sobreviveu a bloqueios, crises e traições, é porque um argentino de olhar intenso e barba espessa entendeu uma coisa: revoluções não se fazem só com balas. Fazem-se com escolas, com fábricas, com a teimosia de quem acredita que outro mundo não é só possível, é necessário. Mas a história não se escreve apenas com tinta e heroísmo, também se mancha com sangue e traição. Enquanto Cuba erguiam suas escolas, os porões de Washington tramavam sua queda. O governo dos Estados Unidos, esse gigante que se diz paladino da democracia, não escondeu seu desdém pela ilha rebelde. Eisenhower, com seu sorriso de anúncio de cereal, deu o sinal verde para o que viria a ser um dos maiores fiascos militares da história, a invasão da Baía dos Porcos. Treinaram exilados em bases secretas da América Central, prometeram-lhes uma vitória fácil, uma libertação, que cheirava mais a reconquista colonial do que a qualquer ideal de liberdade. E quando Kennedy herdou o plano jovem, sorridente, com seu discurso de nova fronteira, não teve coragem de abortá-lo. Preferiu apostar nas sombras. E então veio abril de 1961. Os exilados desembarcaram na praia, convencidos de que o povo cubano os receberia com flores e bandeiras. Mas Cuba não era mais a ilha de Batista, onde o medo calava as ruas. Era a Cuba de Fidel, de Che, de um povo que havia aprendido a segurar um fuzil com a mesma firmeza com que segurava um livro. Em menos de 72 horas a invasão foi esmagada. Os libertadores renderam-se humilhados, enquanto o mundo assistia ao espetáculo da arrogância americana sendo devorada pelo pântano de Giron.
Kennedy, envergonhado, demitiu Allen Dulles, o arquiteto do desastre, o mesmo Dulles que anos antes havia orquestrado o golpe na Guatemala, afogando em sangue outra revolução que ousara desafiar os interesses de Washington. Mas a derrota não freou a máquina. Pelo contrário, a humilhação só alimentou a obsessão. Se a força bruta falhara, tentariam o veneno, a bala, a traição. A máfia italiana-americana, outrora dona dos cassinos de Havana, foi recrutada para planejar o assassinato de Fidel e de Che. Planos absurdos, charutos envenenados, mergulhadores com armas biológicas, amantes treinadas para cravar agulhas letais, revelavam menos uma estratégia e mais um delírio de ódio. Cuba-Meanville não se curvou. Pelo contrário, aprofundou sua aliança com a União Soviética porque quando o Império te declara guerra, você busca aliados onde os encontrar. E então veio outubro de 1962. O mundo esteve à beira do abismo não por acaso, mas por cálculo. Khrushchev e Castro, cada um com suas razões, decidiram instalar mísseis nucleares em Cuba. Não era apenas uma resposta à ameaça constante, era um aviso. A ilha não seria esmagada sem custos. Quando os aviões espiões americanos descobriram as plataformas de lançamento, Washington entrou em pânico. Kennedy, o mesmo que havia autorizado a invasão fracassada, agora se via diante de um dilema: atacar e risco de uma guerra nuclear, ou negociar e admitir que sua política para Cuba era um fracasso. Escolheu o bloqueio naval, a tensão diplomática, os bastidores onde o mundo quase acabou. Por 13 dias o planeta prendeu a respiração. Navios soviéticos rumavam para Cuba, navios americanos os interceptavam. Em Havana, Che Guevara, sempre pragmático, preparava a resistência. Se os mísseis forem lançados, teria dito que sejam de Cuba, e que o mundo saiba que não nos rendemos sem lutar. Mas no final, a razão, ou o medo, prevaleceu. Khrushchev recuou. Os mísseis foram desmontados. Em troca, os Estados Unidos prometeram não invadir Cuba novamente e retiraram, em segredo, seus mísseis da Turquia. Mais uma vez, a ilha sobreviveu. Mais uma vez, o Império teve que engolir sua derrota. Mas a guerra não acabou. Veio o bloqueio econômico, as sanções que asfixiavam a economia cubana, o isolamento forçado. Kennedy, o mesmo que quase levou o mundo à hecatombe, assinou em 1963 o embargo total, uma punição coletiva contra um povo que ousara escolher seu próprio caminho. Os aliados dos Estados Unidos seguiram o exemplo, cortando laços comerciais. Cuba, sozinha, teve que inventar sua sobrevivência. E foi aí que Che Guevara, o argentino que já não era apenas um guerrilheiro, mas um pensador, propôs algo revolucionário até para os padrões do socialismo: o hombre nuevo. Não bastava distribuir terras ou construir hospitais, era preciso forjar uma nova ética, onde o trabalho não fosse uma obrigação, mas um ato de dignidade, onde a solidariedade não fosse um discurso, mas uma prática. O socialismo não se constrói com decretos, dizia ele, mas com consciência. E Cuba tentou. Entre erros e acertos, entre a escassez e a teimosia, a ilha seguiu em pé. Porque quando um povo decide que sua liberdade vale mais que o ouro de Wall Street, nem bloqueios, nem mísseis, nem traições conseguem dobrá-lo. A história, afinal, não é escrita apenas pelos que têm exércitos. É escrita por aqueles que, mesmo cercados, insistem em sonhar. Não basta explicar a economia comunista com palavras doces ou promessas fáceis. É preciso mostrar, com a força dos fatos, que um sistema pode nascer não da ganância, mas da necessidade compartilhada. E foi isso que Guevara tentou provar quando, como ministro da Indústria, transformou teorias em ação. Não era apenas sobre redistribuir riquezas, era sobre reinventar o próprio conceito de progresso. Imagine um país onde a ciência não serve aos bolsos dos acionistas, mas à mesa do povo. Onde a indústria não se mede por lucros, mas por quantas vidas consegue alimentar, curar, educar. Foi esse o sonho que moveu Cuba nos anos que se seguiram à Revolução. E Guevara, com sua obsessão por detalhes e sua fé inquebrantável no potencial humano, estava no centro dessa transformação. Ele não falava de socialismo como um ideal distante, falava de açúcar refinado com mais eficiência, de terras que finalmente pertenciam a quem as trabalhava, de fábricas que não explodiam em greves porque os operários não eram mais números, mas donos do seu próprio destino. Era uma economia nascida do caos, sim, mas com um propósito claro: provar que outro mundo era possível. E quando os blocos econômicos se fechavam, quando as sanções sufocavam a ilha, Cuba respondeu com algo que nenhum embargo poderia confiscar: conhecimento. Médicos formados em Havana levavam esperança à África. Engenheiros desenvolviam soluções com o que tinham, porque a escassez, quando compartilhada, vira criatividade.
A ciência ali não era privilégio de laboratórios blindados, era ferramenta de sobrevivência, arma contra a dependência. Mas Guevara sabia que nenhum sistema sobrevive só de boas intenções. Em 1964, diante da Assembleia Geral da ONU, ele não veio com discursos floridos. Veio com uma lista longa, incômoda, necessária de crimes que o colonialismo e o imperialismo cometiam em nome do progresso. Falou do Vietnã, onde a terra queimava sob napalm. Falou da África do Sul, onde o apartheid esmagava vidas como se fossem números em um balanço contábil. Falou da América Latina, saqueada por corporações que chamavam de investimento, o que não passava de pilhagem. E quando um tiroteio covarde tentou calá-lo, uma bazuca disparada contra o prédio da ONU, como se as ideias pudessem ser abatidas com metal, o mundo inteiro viu. Aquelas palavras não eram só dele. Eram de todos que, como Cuba, ousavam existir fora das regras do jogo imposto. O que veio depois foi uma viagem sem volta. Da União Soviética à Gana, de Pequim a Argel, Guevara buscava aliados, sim, mas também verdades. E encontrou uma delas dolorosa. Até entre os que se diziam revolucionários, havia quem trocasse princípios por poder. A divisão sino-soviética não era apenas um racha geopolítico, era um espelho. Mostrava que o socialismo, para ser real, tinha que ser radical em sua honestidade. Não podia repetir os erros do capitalismo disfarçado de vermelho. Não podia aceitar que a liberdade de um povo fosse moeda de troca por tanques ou petróleo. Quando voltou a Havana, trazia consigo mais do que tratados ou promessas. Trazia a certeza de que a luta não era só contra os imperialistas de além-mar, mas contra qualquer forma de opressão, até aquela que por descuido ou conveniência, pudesse nascer dentro das próprias fileiras revolucionárias. Cuba para Guevara não poderia ser uma cópia barata de Moscou ou Pequim. Tinha que ser Cuba, mestiça, teimosa, livre. Mesmo que isso significasse estar sozinha. E é aqui que a história se torna ainda mais urgente. Porque o que ele deixou não foi um manual, mas um desafio. Como construir um mundo onde a justiça não seja um slogan, mas o alicerce de cada decisão. Onde a ciência sirva à vida, não ao mercado. Onde a solidariedade não seja um gesto pontual, mas a coluna vertebral de uma sociedade. Essas perguntas não envelhecem. E a resposta, como Guevara sabia, não está nos livros, está nas mãos daqueles que ainda hoje se recusam a aceitar que a humanidade tenha que escolher entre ser explorada ou ser esquecida. Mas Guevara não era homem de se contentar com revoluções alheias. Enquanto o mundo aplaudia as reformas bolivianas como um avanço, ele via nelas apenas o esboço de uma luta muito maior. A Bolívia de 1965 era um país de contrastes brutais. Terra de povos originários que resistiam há séculos, mas também de latifúndios que sufocavam qualquer sonho de justiça. As minas de estanho, que enriqueciam uma elite enquanto esmagavam os pulmões dos trabalhadores, eram o símbolo perfeito do que ele combatia. E foi ali, entre os vales andinos e as planícies áridas, que Guevara decidiu plantar a semente de uma nova insurgência. Ele não chegou como um estrangeiro, mas como um aliado. Os camponeses queixosos, os mineiros com as mãos calejadas, os indígenas que ainda sentiam o peso do colonialismo, todos reconheceram nele algo que os governos de La Paz jamais ofereceram: a disposição de lutar com eles, não por eles. Não era uma questão de ideologia abstrata, mas de sobrevivência. Guevara sabia que a Revolução Cubana não poderia ser um caso isolado, ela precisava se multiplicar, como um incêndio que salta de floresta em floresta. E a Bolívia, com sua história de resistência e sua geografia implacável, era o terreno perfeito para acender essa chama. Os primeiros meses foram de silêncio estratégico. Ele estudou o terreno, ouviu as comunidades, teceu alianças com os que ainda acreditavam que outra Bolívia era possível. Não era um homem de discursos vazios, suas palavras eram sempre acompanhadas por ações. Quando falou aos guerrilheiros que se juntavam a ele, não prometeu vitória fácil, mas sim a única coisa que importava. Aqui não lutamos por um governo, lutamos por um mundo onde ninguém precise se curvar. E isso em um continente onde a humilhação era moeda corrente, soava como uma promessa sagrada. Mas o que os livros de história muitas vezes omitem é que Guevara não estava sozinho em sua convicção. Havia os que, como ele, haviam visto demais para recuar. O médico que abandonou seu consultório para curar feridos na selva. A professora que trocou a lousa pela metralhadora. O camponês que, após décadas de ser tratado como invisível, finalmente pegou em armas. Eles não eram soldados profissionais, mas gente comum que havia chegado ao limite do tolerável. E foi essa gente, não os generais, não os políticos, não os intelectuais de gabinete, que deu corpo à guerrilha. Claro, os poderosos não ficaram parados.
O governo boliviano, com o apoio discreto, mas letal dos Estados Unidos, mobilizou suas forças. A CIA, que já havia derrubado Arbenz na Guatemala e ajudado a assassinar Lumumba no Congo, não ia permitir que outro foco revolucionário ameaçasse seus interesses. Espiões foram infiltrados, traidores foram comprados, e a propaganda transformou Guevara em um monstro? O mesmo homem que distribuía remédios às crianças era pintado como um demônio sedento de sangue. Mas ele já havia visto esse filme antes. Em Cuba e em África, na América Central, o script era sempre o mesmo. A diferença é que desta vez, o palco era mais hostil, os recursos eram escassos, e o tempo, implacável. Ainda assim, ele avançou, porque Guevara não lutava por poder, mas por um princípio que considerava inegociável: a dignidade não se pede, se toma. E se a Bolívia fosse seu último campo de batalha, que assim fosse. Melhor morrer de pé, entre os que ousaram sonhar, do que viver de joelhos em um mundo onde os oprimidos são sempre os últimos a comer. A selva boliviana não seria seu túmulo, mas seu testamento. E os que vieram depois, os zapatistas no México, os sandinistas na Nicarágua, os que hoje resistem nas favelas e nas florestas, saberiam ler nas entrelinhas dessa história o que os jornais jamais publicariam: que a revolução não é um evento, é uma escolha. E que enquanto houver um só homem ou uma só mulher dispostos a fazê-la, ela nunca estará morta. Mas a história não se rende à ironia dos algozes. Enquanto os generais bolivianos e seus aliados em Washington comemoravam a vitória com champanhe e telegramas de parabéns, algo muito mais poderoso já estava em movimento: a transformação de um homem em lenda. Porque matar Che Guevara não foi um ponto final, foi um erro estratégico de proporções épicas. Eles acreditavam estar enterrando um guerrilheiro. Na verdade, estavam plantando uma semente que floresceria em cada canto do mundo onde a injustiça ainda respirasse. O golpe de 1964, orquestrado pela cúpula militar boliviana com o aval discreto, mas nem tanto dos Estados Unidos, não foi apenas mais um golpe, foi um aviso. Vítor Paz Extensoro, o presidente que ousara nacionalizar as minas de estanho e desafiar os interesses norte-americanos, foi deposto como se fosse um transtorno a ser removido do caminho. Em seu lugar, subiu René Barrientos, um militar de sorriso fácil e mãos sujas, apresentado ao mundo como o herdeiro legítimo da nação. Legítimo para quem? Para os que sempre decidiram o destino da Bolívia em salões climatizados de Washington, enquanto o povo comia poeira nas alturas dos Andes. As eleições de 1966? Uma farsa. Os partidos de oposição proibidos. Os candidatos silenciados. A democracia, um cadáver maquiado para a foto oficial. E foi nesse cenário de cinismo institucionalizado que Guevara chegou. Não como um turista, não como um observador, mas como que sempre foi, um homem que escolheu o lado dos condenados da terra. Para entrar, precisou se despir de si mesmo literalmente. A barba icônica raspada. Os cabelos cortados e tingidos de cinza, como se o tempo tivesse acelerado sobre ele. O passaporte falso com o nome de Adolfo Mena Gonzalez, um suposto empresário uruguaio de negócios duvidosos. Era uma máscara, mas também uma metáfora. Guevara entendia que na Bolívia de Barrientos, a revolução não poderia usar bandeiras, precisaria se infiltrar como um vírus. La Paz o recebeu com o mesmo desdém com que recebe todos os forasteiros que não trazem dólares no bolso. Mas ele não veio para a capital. Seu destino era o sul, as montanhas traiçoeiras de Nancarroazul, onde o ar é rarefeito e a solidão, uma companheira constante. Ali encontrou Tamara Bunke, Tânia, a agente alemã que trocou o conforto de Berlim pelo lamaçal da guerrilha, e um punhado de combatentes que, como ele, acreditavam que a história não se escreve com canetas, mas com fuzis. Nasceu assim o Exército de Liberação Nacional de Bolívia, um nome pomposo para um grupo de homens e mulheres que no inverno de 1966, descobriam que a revolução não é um manual a ser seguido, mas uma trincheira a ser cavada com as próprias mãos. E então veio o inverno. Não o inverno europeu de neve e lareiras, mas o inverno andino, noites que congelam os ossos, chuvas que transformam os caminhos em atoleiros, e o silêncio, sempre o silêncio, quebrado apenas pelo vento ou pelo estalo seco de um galho partindo sob a bota. Guevara esperava apoio dos campesinos, dos mineiros, daqueles que, como ele dizia, não têm nada a perder senão suas correntes. Mas a Bolívia de 1967 não era a Cuba de 1956. Os camponeses olhavam aqueles estranhos de uniforme verde com desconfiança. O governo de Barrientos, com sua mistura de populismo barato e repressão brutal, havia convencido muitos de que a revolução já tinha acontecido, e que ela se resumia a um punhado de reformas agrárias e discursos no rádio.
Os ataques a postos militares foram pequenos, quase simbólicos. Não eram o estupim de uma guerra, mas o grito de um homem que se recusava a aceitar que o mundo não pudesse ser diferente. E foi justamente isso que assustou Washington. Porque Che Guevara não era um inimigo qualquer. Era o símbolo vivo de que o imperialismo não era invencível, de que Davi podia, sim, derrubar Golias, e que, pior ainda, outros Davis poderiam surgir. A CIA, que já tinha falhado em Cuba, não cometeria o mesmo erro 2 vezes. Recrutaram o pior tipo de aliado, Klaus Barbie, o açougueiro de Lyon, nazista fugitivo que trocou os campos de concentração pela Bolívia em troca de uma vida tranquila e a chance de continuar torturando, agora sob a bandeira do anticomunismo. Homens como Barbie não têm ideologia, têm apenas sede de sangue e um preço. Quando o cerco se fechou em outubro de 1967, Guevara sabia que não sairia vivo daquela ravina em La Higuera. Não por fatalismo, mas porque a matemática da traição era implacável, seus homens dizimados, os camponeses comprados ou intimidados, e o governo boliviano, disposto a tudo para agradar seus patrões no norte. A captura não foi um combate, foi uma execução anunciada. Levarão-no para a escolinha de adobe onde passaria sua última noite, e mesmo ali, ferido e cercado, ele se recusou a ser uma vítima. Quando o sargento Mário Teran entrou no quarto para atirar, Guevara não suplicou. Dizem que olhou nos olhos do algoz e disse: atire, covarde. Você só vai matar um homem. 10 balas depois, o corpo ainda tremia no chão de terra batida. Mas aqui está o detalhe que os algozes nunca entenderam. Eles mataram Ernesto Guevara de La Serna, mas não conseguiram matar Che. Porque Che não era um corpo, era uma ideia, e ideias não sangram, não apodrecem, não são enterradas em valas secretas. Quando cortaram suas mãos para enviá-las a Buenos Aires, como se os dedos de um homem pudessem provar algo além da sua humanidade, não perceberam que estavam criando relicários. Quando enterraram seu cadáver em local desconhecido, não imaginaram que estavam plantando um mistério que geraria peregrinações. E quando, 30 anos depois, seus restos foram encontrados e levados a Cuba, não era um funeral, era uma coroação. Hoje, o mausoléu em Santa Clara não guarda um cadáver, guarda um espelho. Porque Che Guevara não morreu em 9 de outubro de 1967. Ele se multiplicou. Está no rosto do estudante que enfrentou a polícia em Santiago, no punho cerrado da mulher que grita "ni una menos", nas ruas de Buenos Aires, no jovem palestino que atira pedras contra tanques, no médico cubano que cura em favelas onde o Estado nunca chegou. Ele está em cada um que escolheu, como ele, acreditar que outro mundo não é apenas possível, é necessário. E isso, meus caros, é o que verdadeiramente assusta os poderosos. Não as balas, não as barricadas, mas a teimosia da esperança. Porque enquanto houver quem se recuse a ajoelhar, Che Guevara não estará morto. Estará apenas esperando a próxima primavera dos povos. Mas a história não termina em Santa Clara, nem se resume a um mausoléu em Cuba, ou a uma estátua de bronze que, a partir de 1º de janeiro de 1959, passaria a simbolizar não apenas um homem, mas uma ideia indomável. Porque Che Guevara não é apenas o que ficou para trás, é o que ainda está por vir. Seus restos mortais repatriados da Bolívia em 1997, não foram enterrados, foram semeados. Cada osso, cada fragmento de sua jornada, é um grão de revolta plantado na memória de um continente que ainda sangra pelas mesmas feridas. E seu diário? Aqueles 30.000 palavras escritas à mão, entre a lama da selva e o fogo dos confrontos, não são um relato, são um manual. Um testamento de que a resistência não é um ato isolado, mas uma corrente que une Guatemala em 1954, Cuba em 1959 e cada trincheira onde o povo se recusa a curvar a cabeça. Sim, a Bolívia foi seu fim. Mas que fim foi aquele? Um homem cercado, traído, caçado pela CIA como se a esperança fosse um crime. E no entanto, mesmo na derrota ele venceu. Porque a morte de Che não foi o fim de uma campanha, foi o início de um mito. E mitos, meus amigos, não morrem. Eles se multiplicam. Eles inspiram o estudante que hoje enfrenta tanques em Caracas, a enfermeira que desafia ditaduras na Nicarágua, o campesino que resiste aos latifúndios no Brasil. Eles são a prova de que quando a história é escrita pelos oprimidos, até uma bala na garganta pode se tornar um grito de guerra. E falemos das consequências. Porque depois de Che, veio o terror. A Escola das Américas, os golpes orquestrados, os Pinochets e os Stroessners, fantoches de um império que teme mais do que tudo a liberdade. Sim, os anos 70 e 80 foram uma carnificina, torturas, desaparecidos, crianças roubadas, sonhos enterrados sob o peso de botas militares.
Mas aqui está a ironia. Cada crime cometido em nome do anticomunismo só provou que Che estava certo. Que o imperialismo não é um fantasma, é uma máquina de moer corpos e esperanças. E que quando um povo se levanta, até os generais mais cruéis tremem. E hoje? Hoje, enquanto alguns tentam reduzir-te a uma camiseta ou a um slogan vazio, sua verdadeira herança está viva nos movimentos que sacodem a América Latina. Está no Chile, onde o povo enterrou o legado de Pinochet nas urnas. Está na Colômbia, onde os acordos de paz, mesmo frágeis, são uma afronta aos que lucram com a guerra. Está em cada jovem que, como ele, olha para o mapa do mundo e se pergunta: por que aceitar um sistema que condena milhões à fome enquanto uns poucos banqueteiam? Che não era um santo. Era um homem de ação, com suas contradições, seus erros, sua fúria contra a injustiça. Mas foi exatamente isso que o tornou perigoso. Porque ele não pedia permissão para sonhar. Ele não esperava que a revolução fosse conveniente ou politicamente correta. Ele agia. E é isso que os poderosos nunca perdoarão, a ousadia de acreditar que o mundo pode e deve ser virado do avesso. Então, quando você ouvir falarem de Che, não pense em estátuas. Pense no que ele ainda provoca. Pense nos que neste exato momento estão lendo seus escritos à luz de velas, em algum canto onde a eletricidade é um luxo. Pense nos que, como ele, escolheram ser realistas e exigir o impossível. Porque a revolução não é um evento do passado. É uma promessa. E promessas, quando feitas por homens como Che, têm o hábito de se cumprir mesmo que demorem 100 anos. Mas não se engane, a história não é um quadro emoldurado, pronto para ser admirado sem questionamentos. Quando Che desafiou o imperialismo, sim, aquele mesmo que plantou ditaduras na América Latina como se fossem bandeiras de democracia, ele não estava brincando de herói. Estava apontando para uma ferida aberta, a hipocrisia de um sistema que exporta a liberdade em caixas de munição e a nega na ponta da baioneta. Claro, virão os que dirão. E Cuba? E os erros? E as sombras do regime? Como se a revolução fosse um conto de fadas, onde só mocinhos de capas brancas. Che não era um santo, e nunca pretendeu sê-lo. Era um homem de ação em um mundo que exige escolhas brutais. Você acha que a história se faz com meias palavras? Que os impérios caem por pedidos educados? A violência do oprimido, quando surge, é sempre a resposta à violência primeira, aquela que esmaga sem deixar rastros nos livros oficiais. E sim, Cuba depois de 1959 teve suas contradições. Qual revolução não as teve? Mas pergunte aos que antes não tinham terra, nem escola, nem voz, o que pesa mais, os erros de um processo ou a eternidade da opressão? Che não era perfeição, era urgência. E a urgência, meu amigo, não espera por consensos. Agora, se você prefere ficar no conforto das dúvidas, analisando cada passo como se a história fosse um jogo de xadrez sem sangue, tudo bem. Mas não venha depois reclamar quando o mundo continuar girando nas mesmas engrenagens podres. Porque enquanto uns debatem, outros agem. E é nos que agem com todas as suas falhas, suas raivas e suas esperanças, que a história realmente se escreve. Então, antes de julgar, pergunte-se: o que você faria se a injustiça batesse à sua porta? Ficaria filosofando sobre ética, ou pegaria em armas? Não é retórica. É a pergunta que te deixou ecoando, e que ainda hoje assombra os que preferem fechar os olhos.